E nessa quinta-feira vai ter um joguinho aí. E não é um joguinho qualquer. É Palmeiras e Corinthians, o derby paulista. O clássico número 382. 135 vitórias pro lado palmeirense, 130 vitórias pro lado rival, lado corintiano. Mas antes de nos adentrarmos a falar da história desse clássico, falar da natureza desse jogo em específico, as armas de Ramon Dias, Abel Ferreira, vamos falar também de como serão as pretensões, vencendo ou não, o peso de vencer ou não esse clássico é de suma importância. É o tal do campeonato à parte, é o jogo que vai além do jogo. Mas já antes disso, vamos fazer aquele pedido para você que entrou aqui no canal, você que já nos conhece, nos acompanha, já vai deixando seu like, se inscreva no canal e, tão quão importante, compartilhe entre os seus o conteúdo do mesmo para a gente continuar crescendo também de relevância e também de alcance, que é de muita valia para nós aqui do canal. Mas vamos falar, para começar a falar desse grande clássico que pro palmeirense, pro canal, é de vital importância, que é o jogo que eu mais gosto. Enfrentar o maior rival, vencê-lo, ou buscar armas para poder vencer o maior rival, ou também lamber as feridas quando se perde para o maior rival, é muito doloroso. Então por isso que o palmeirense, e eu acredito também o corintiano, dê tanto peso, tanta importância para esse jogo, porque é tão valiosa, é tão saborosa a vitória, como também é dolorida a derrota. Então é uma coisa que a gente dá essa importância, e outros times até vê, não, mas é só um jogo, é primeira fase de Paulista. Para vocês, para você que não para você que não é palmeirense, para você que não é corintiano, você que é um São Paulino, um flamenguista, um santista, que não entende a natureza desse jogo, vai ver apenas como um jogo de primeira fase de Paulista. O palmeirense e para o corintiano, não é. E nem deve ser tratado dessa forma. Vamos falar da importância desse derby. A visão palmeirense e também pro corintiano. Uma coisa que eu percebi bastante, independente do último jogo, Palmeiras e Corinthians, que o Corinthians venceu o Itaquera por 2-0, a performance do Palmeiras muito abaixo. Eu fiquei muito desgostoso, porque o Palmeiras poderia e deveria fazer a mais. O Palmeiras estava em vias de querer botar mais pressão no Botafogo, perdendo o derby. Meio que o Palmeiras deu uma baixada no próprio moral. Eu senti que perdendo para o Corinthians, o título, acho que já estava difícil, não estava fácil. Não dá mais não. Mesmo não admitindo, ainda vai dar. Enquanto tem bambu, tem flecha, vamos conseguir. Não foi dessa forma. Então o Palmeiras acabou perdendo o título, também porque perdeu para o maior rival também. Tem um fator de... não somente a bola em campo, mas o fator de ânimo, o fator psicológico que influi dentro das quatro linhas. Mas uma coisa que eu percebi muito é que, não somente para esse jogo, no jogo passado, mas em outros, até o Palmeiras tendo até a última derrota que o Palmeiras perdeu para o Corinthians, o Palmeiras vinha praticamente com 4 anos empatando ou ganhando do Corinthians. Mas eu sempre estava percebendo, principalmente dentro de campo, até um pouco por parte da torcida, o corintiano dando mais importância para o clássico do que o palmeirense. Que é uma coisa que eu mesmo não concordo. Eu dou suma importância em vencer o Corinthians. Na opinião do palmeirense. Eu acredito que você, corintiano, também é de suma importância em qualquer momento, em qualquer disputa, se tratando de futebol, o corintiano ganhar do palmeirense. Mas o que eu percebi, e isso me deixou um pouco entristecido, tanto o palmeirense fora das 4 linhas ou dentro das 4 linhas, o Palmeiras entrava que é só mais um jogo. E se você vai enfrentar um Corinthians só tratando que é só mais um jogo, é só 3 pontos, não. Já começa você já perdendo pro rival aí. Se você não leva esse jogo a sério, esquece. Fica muito difícil querer qualquer coisa que não seja a vitória. Se você leva por esse lado, você já começa perdendo aí. Então, muito do que o Palmeiras perdeu no último jogo, mesmo tendo um histórico recente avassalador, bem dominante, atropelando o Corinthians na questão de números, o Palmeiras sempre vem aquela
é só o Corinthians. E toda vez que trata o Corinthians como só o Corinthians, uma vitória que poderia ser mais fácil, torna-se muito mais difícil. Da qual o Palmeiras nem conseguiu, porque perdeu para o Corinthians no último confronto no Brasileirão. Uma coisa que eu quero salientar também, falando de Palmeiras, a oscilação da campanha do Palmeiras nesse Campeonato Paulista. Não só no Paulista, que já vem no Brasileirão, já vem na temporada toda de 2024, que o Palmeiras fechou a temporada ganhando apenas o Paulista. O Palmeiras está disputando o Campeonato Paulista agora, pode vir a ganhar porque é o atual tricampeão, está buscando o tetracampeonato, mas você fechar um ano inteiro com tantos títulos disputando, ganhar somente o Paulista se torna-se somente o Paulista. Então, o Paulista se torna-se grande se você ganhar Paulista, aí nisso vem Libertadores, vem Campeonato Brasileiro, vem Copa do Brasil, aí o Paulista infla a sua galeria, a sua sala de troféus. Mas quando fica só o Paulista, quando você vê a campanha que o Palmeiras fez, Libertadores, Brasileirão, a Supercopa do Brasil, Copa do Brasil, aí você fala, rapaz, poderia mais, né? Ficou aquele gostinho de poderia e deveria mais, mas não houve. Então, de oscilações, agora trazendo para esse ano de 2025 em específico, o que o Palmeiras tem que mudar evitar muitas alterações no seu time, mas isso a gente já linka para outra coisa, pro Abel, já deixando claro em suas entrevistas que vou usar o Campeonato Paulista, até pelo fato de não ter muitas datas hábeis para poder treinar, fazer teste. E isso aí o Palmeiras vem fazendo mesmo, vem testando, e dentro de muitos testes, já valendo 3 pontos, o rendimento do time cai. Não tem como você usar um time em um jogo, no outro, e o sarrafo continuar lá no alto. Não tem, cai. E muitas vezes cai vertiginosamente, e que quem vai cobrar? O torcedor mais chato. O torcedor que quer um Palmeiras vencedor. Isso, e por vezes até eu me incluo também. Eu vejo atuações do Palmeiras assim que não me agrada. Até mesmo em vitórias. Então, mas o que me deixou de boas lembranças foi o quê? O Palmeiras contra o Guarani, que foi a equipe mais próxima do que seria um titular. Provavelmente o time que foi contra o Guarani, muito provavelmente vai ser o que será contra o Corinthians. Então isso já me agrada pelo futebol apresentado contra o Guarani. Mas aí vocês vão falar, mas Guarani é Série C. O Guarani é muito fraco. Sim, muito fraco. Mas se o Palmeiras, com a sua equipe titular, pegar uma equipe mais fraca e não render, aí então para tudo e vamos voltar para a escolinha para tentar jogar bola de novo. Então, o que me agradou do Palmeiras contra o Guarani foi isso. Mesmo em meio de muitas oscilações, a equipe mais próxima do titular pegou uma equipe fraca, mesmo sendo Série C, como muitos dizem, e realmente o Palmeiras atuou bem. Dominou o Guarani, teve inversões de bola, o Palmeiras teve presença, mesmo sem ter um centroavante, de ofício, em camisa 9, um Flaco Lopes enfiado, um Rony enfiado, mas teve troca de funções. Um Maurício atuando de falso 9, um Rafael Veiga também pisando na área. Outrora aparecia Facundo Torres, Estevão de fora para dentro também. Então eu gostei dessa confusão mental que o Palmeiras causou no Guarani e eu gostaria que causasse no Corinthians. Como já estava já citando, e também aprofundando um pouquinho mais, desses testes, desses vestibulares que em busca do time perfeito, Abel vem fazendo testes, e o que eu senti mais no Abel foi aquela busca do tal do time perfeito e ele não conseguindo. Ele dando, que nem ele mesmo falou, ele gosta de dar minutagem para os jogadores, que é o quê? Colocar em campo, para não ficar nos bastidores chorando, mas o Abel não me coloca. Foi colocando. Tem gente que apresentou bom futebol, tem gente que entrou, esse daí já não dá. Mas testes estão sendo feitos em busca do time ideal. E eu espero, até por causa da atuação e da goleada contra o Guarani, que
pelo menos a base do time ideal, dentro do time que o Palmeiras tem. O Palmeiras poderia contratar e melhorar mais o seu elenco, mas o que o Palmeiras tem hoje, o que disputou e o que fez contra o Guarani é o mais próximo do dito ideal, o que a gente podemos dizer como ideal. Não o real ideal, mas o ideal dentro da situação. Então eu acho que os testes do Abel, eu espero que parem por aí. Que a partir da vitória contra o Guarani e tendo esse jogo contra o Corinthians, se vier a vencer o Corinthians, espero que vença o Corinthians, né? Ao lado do torcedor já falando, espero que vença o Corinthians, que os testes parem e já comece a dar cara para um time, que daqui a pouco o Campeonato Paulista vai acabar, vai ter Brasileirão, vai começar jogos de Copa do Brasil, aí já começa, acaba o Paulistão, começa Brasileirão, já começa Libertadores, meio do ano, o mundo vai parar para assistirem no mês de junho e julho o Super Mundial, e o Palmeiras não vai assistir, o Palmeiras vai disputar, né? Muitos times aqui de São Paulo não vão disputar, o Palmeiras é o único time de São Paulo que irá disputar o Super Mundial, então tem que acabar logo essa fase de testes e começar. Naquela coisa também, esperar que a diretoria, encabeçada pela presidente Leila Pereira, que dê um time minimamente decente para o Palmeiras. Minimamente decente, né? E hoje o Palmeiras está longe disso. Está faltando muitas peças, ainda estão correndo atrás de Andréas Pereira, aí fica especulações. Toda vez que o Palmeiras perde um jogo ou joga mal, mas o Palmeiras está atrás do Andréas. Vai fechar ou não vai fechar? Já conversou com o Furran? Já conversou com o Andréas? Fecha ou não fecha? Não fica com aquilo, parece que é cortina de fumaça. Isso atrapalha o próprio Palmeiras mesmo dentro de campo. Dentro da escalação do Palmeiras, que eu vou citar após esse tópico aqui, do que mais me agradou no último jogo foi a presença de Maurício como falso 9. Que o Palmeiras contra o Guarani apresentou o clássico 4-4-2. 4 postados, 2 zagueiros e 2 laterais postados atrás, né? Muitas vezes o Palmeiras sem a bola, o Marcos Rocha se atrasava e virava um terceiro zagueiro, e isso liberava o Vanderlan e depois o Piquerez a subir, né? Tanto que no caso o Piquerez no segundo tempo aparece como um ponta esquerda, cruzando no gol de cabeça do Estevão, o quarto gol contra o Guarani, porque tinha jogadores acobertando. Eu acho que, se não me engano, nessa hora o Marcos Rocha tinha saído, mas o Palmeiras estava protegido na sua linha de trás. Outrora com o Mike também subia bem, mas sem a bola fazia o lado defensivo palmeirense e deu liberdade para o Piquerez. Por isso que eu gostei da mudança tática do Palmeiras dentro da mesma partida. Mas o que eu mais gostei foi do que? Se fosse personificar numa pessoa só, o Maurício como falso 9. De vez em quando, Rafael Veiga como falso 9, mas mais o Maurício. Ele tem presença diária, é goleador, se dana a fazer gol. Então isso é importante, gol e gols no caso. Ele na falta de um centroavante, isso aí, nós colocamos de novo a culpa também na diretoria, também na comissão técnica e tudo, no Palmeiras como um todo. Você improvisar um camisa 10 como falso 9, por não termos um centroavante decente. Flaco Lopes no banco. Não sei. Não sei se pode até ser uma surpresa Abel tentar colocar um Flaco Lopes como referência. Eu já não colocaria, porque se deu certo contra o Guarani, a forma de jogar, não Miranda, esquece o Guarani, mas a forma de jogar. Tenta de novo contra o Corinthians. Eu sei, Guarani é uma coisa, Corinthians é outra. Qualquer um sabe, eu sei. Se bobear, até minha mãe e minha avó sabem disso. Mas a forma de jogar. Muitas vezes você esquece o adversário. A sua forma, jogue por você. Bola, toca, cruza na área, faz um drible, bola no Estevão, mas faz a bola rodar. Muitas vezes não olhe para a camisa adversária. Por mais que a camisa do Corinthians seja importante, é o nosso maior rival e temos que vencer o Corinthians. Mas você tem que olhar também para si, para dentro de si e fazer o jogo fluir. Então eu gostei da proposta do Abel, sim. Quem acompanha o canal sabe que eu sou um dos mais fortes críticos do Abel, na forma dele não conseguir dar um padrão, ter o tal jogador de confiança. Ainda bem que ele parou com essa conversa, espera até certo ponto, como tinha até ano passado com o Rony, né? Uns diziam que falam, não, é porque ele tá insistindo no Rony, é para dar uma respostinha para Leila Pereira que não contrata. Mas eu não sei até onde vai essa rixinha de Abel com Leila, mas se bem que um mostra uma coisa, mas na hora do bastidor, na hora da entrevista, um tá fazendo carinho no outro. Um gosta do outro. Um não é incisivo com o outro.
E aí? Que rixa é essa? É mais beijo do que tapas? Então não, é bem complicado. A escalação, já indo para o final do Palmeiras, já partindo, já fazendo o link para poder falar do nosso rival do Corinthians, a escalação do Palmeiras vai ser algo que não vai fugir muito disso, de o Everton no gol, né? Aí tem as laterais do Palmeiras, que pode ter ou não ter as surpresas. Os titulares, até segunda ordem, Marcos Rocha e Vanderlan. Eu já gostaria das segundas opções que estão previstas, que poderiam entrar ou durante o jogo, ou com muita mais surpresa, no começo da partida. Marcos Rocha e Vanderlan iniciam-se até segunda ordem, mas eu gostaria muito de ver Mike e Piquerez, porque eles renderam melhor no último jogo. Quando o Palmeiras atuou melhor, porque teve mais ultrapassagens pelas laterais. Com o Marcos Rocha e Vanderlan, o Palmeiras estava muito preso. A partir do momento que colocou Mike e Piquerez, o Palmeiras começou a fluir mais. O Palmeiras deixou, é óbvio que a natureza do jogo, o Palmeiras já tendo feito 2, 3 gols, já partindo para o quarto, é obviamente que vai soltar muito mais. O quarto gol do Palmeiras, como eu salientei, do cruzamento do Piquerez na cabeça do Estevão, foi do quê? De uma liberdade que ele teve. Ele viu, o Piquerez viu o corredor, foi. E não teve aquela viadagem, aquela frescurinha de você vai até a linha do fundo, troca de pé, para enganar, diz ele que engana, não engana nada, para mandar na área. Não, o Estevão se posicionou dentro da área com os outros atacantes do Palmeiras, mas o Piquerez foi até a linha de fundo e já cruzou, sem frescura. Lançou a bola na área, Estevão cabeçou seco no contrapé do goleiro. Gol do Palmeiras e fechou o caixão 4-1. Então, gostei da atitude dos laterais, dos pontas do Palmeiras. Seguindo a escalação, acho que não deve ter mudança na zaga do Palmeiras. Gustavo Gomes e Murilo. Dentro do que o Palmeiras tem, por mais que você tenha um Naves que joga bem, para mim, a minha opinião impopular, um Naves é melhor do que um Vitor Reis, que foi pro City. Mas o que importa é o dinheirinho que pingou na conta e 100% é do Palmeiras, não é nada de empresário. Então, show de bola. Então, mas se o City acha que o melhor é o Vitor Reis, beleza. Eu acho o Naves melhor. Não vou discutir, não, tá ótimo. Beleza, City, pode levar o Vitor Reis, pingou na conta, show. Acho também o Benedetti uma boa opção na zaga, mas dentro do que o Palmeiras se diz titular, próximo do ideal, é Gustavo Gomes e Murilo. Gustavo Gomes e Murilo tem cara de clássico. Eu não duvido nada, o Palmeiras abusando muito de chuveirinho em bola alçada na área, numa jogada de escanteio ou falta para mandar a bola na área. Gustavo Gomes ou Murilo fazer de cabeça ou num rebote e escorar para dentro do gol. Então eles são peças importantes para jogo grande. Gustavo Gomes e Murilo são jogadores para jogo grande, que chega e não tem medo de ser feliz. Vai lá e ofende mesmo. Aí mais à frente, dos volantes para frente, não entendi muita surpresa. Aníbal Moreno e Richard Rios, para mim são as melhores opções. Aníbal Moreno para ter aquela pegada, aquele cão de guarda, camisa 5. E Richard Rios, para mim hoje, o jogador mais vital, mais letal. O jogador mais jogador de bola no campo do Palmeiras. Marca bem, distribui bem bola e, não contente, ele ainda aparece lá na frente para poder fazer gol. Seja de cabeça, por baixo, chutando. Richard Rios hoje é um dos poucos, para não dizer o único, jogador do Palmeiras que tenta algo diferente. Tenta algo do rabiscar e chutar. Bolinha cruzada na área. O tal do futebol Lorenzetti, só chuveirinho. Richard Rios, ele tenta o chute. Richard Rios, ele ousa. Ele fala, tá livre, o goleiro tá lá, eu vou dar no gol. Deixa eu testar ver se esse goleiro é bom. É óbvio, vai ter o Hugo Souza do outro lado, mas bora chutar. Vai que desvia alguém e é gol. Ele não tem medo. Então, isso é um jogador de jogo grande, é um jogador que não tem medo. Vai lá e faz por onde. E mais à frente, Rafael Veiga e Maurício atuando até de falso 9, gostei muito contra o Guarani. Falo e repito, gostei muito. E os da frente trocando posições entre si, circulando. Eu não gosto de ninguém parado, eu gosto de circulando. Estevão e Facundo Torres. Se for essa escalação, o Palmeiras tem muito a ganhar. Não gostaria, no caso do time do Palmeiras contra o Corinthians, que se tirasse um Rafael Veiga, por exemplo, e colocar um Flaco Lopes, que ele não está rendendo bem. Mas ele pode fazer gol, mas não está. Né? Mas não está jogando, como é que vai fazer? Já não é problema meu. Eu gosto de analisar sobre o que está acontecendo, não muitas vezes do que pode acontecer. Eu falo com fatos, não com suposições.
E eu gostaria muito que ficasse esse quarteto ofensivo: Veiga, Maurício, Estevão e Facundo Torres. Que é o que está atuando melhor, próximo do que a gente acha e supõe por ser o melhor para o Palmeiras. Então, na minha opinião, entrando um Flaco Lopes nesse meio desses quatro aí, tirando um para poder colocar ele, prejudicaria o Palmeiras, porque o Palmeiras ficaria óbvio, ficaria fácil de ser marcado. Você colocar uma zaga que tem Rafael, você colocar André Ramalho e Kaká, André Ramalho e Kaká, e você botar um Flaco Lopes lá, vai ser encaixotado facilmente. Na minha opinião, sempre é bom salientar isso. Mas espero que Abel use a mesma cabeça, a mesma ideia que usou contra o Guarani. E vamos agora falar do outro lado do clássico. Se falamos de Palmeiras, é o derby, Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians. Se tem o Palmeiras, tem o Corinthians. E sim, vamos falar do Corinthians. Falar bem, falar mal, não, eu gosto de analisar. Né? Então não uso o canal para ficar fazendo zoeira, brincadeira. Brinco, gosto de usar, mas eu uso muito pouco a internet para poder fazer isso aí. Esses gracejos, gracinhas. Brinco, mas meio que veladamente. Mas eu gosto muito mais de, quando eu ligo a câmera e falo, usando o nome do canal Lealdade em Padrão, eu gosto mais de analisar os fatos. E falar também, como eu falei, da campanha do Palmeiras, que vem oscilando. A campanha do Corinthians vem sendo muito consistente desde o ano passado. O Corinthians que disputou, desde aquele último jogo contra o Palmeiras, que venceu o Palmeiras, do qual eu salientei, Palmeiras não jogou nada, Palmeiras e Palmeiras aquilo, e o Corinthians com a sua competência venceu. Foram 14 jogos, 13 vitórias. Sim, 13 vitórias e uma derrota. Isso mostra a consistência do time do Corinthians. Isso até eu peço a opinião do torcedor corintiano. Nessas 13 vitórias e uma derrota, o Corinthians jogou todos os jogos muito bem. Se você pegar números frios e crus, você vai achar, não, o Corinthians foi maravilhoso. Tem gente da imprensa, eu não falo nem a torcida do Corinthians, mas setores da imprensa, botando o Corinthians como favorito a campeonato A, B ou C. Calma, gente. O Corinthians está ganhando o jogo, vencendo, o que é importante, eu reconheço. Mas o Corinthians está em processo de reestruturação, reconstrução. Até eu tinha salientado, até em conversas mais íntimas, até em vídeos, eu acho que o Corinthians tende a crescer se pelo menos passar mais uma temporada, pelo menos essa temporada toda de 2025, para poder ser cobrado sim de títulos, né? O Ramon Dias e o filho dele, o Emiliano Dias, se manter o mesmo elenco. O Corinthians vive um caos financeiro, precisa vender. Aí vende as principais peças, se livra delas para poder aliviar um pouco da folha. O time que já está num grau legal volta para estaca zero. Então, falando de rendimento consistente, o Corinthians vem ganhando, o que é importante. Tanto que o Corinthians saiu de uma zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e pegou uma vaga de pré. Eu achei, por mais que eu torcesse pro Corinthians caísse para a segunda divisão, eu falei, esse Corinthians aí vai beliscar uma Sul-Americana, não vai pegar Libertadores não, por mais que tivesse, como tem, trilhões e trilhões de vaga de Libertadores, pré-Libertadores, eu achei que o Corinthians não teria fôlego. Teve. E se tivesse um pouquinho mais de rodada, podia brigar por fase de grupo, sim, porque o Corinthians deu uma melhora bem exponencial, assim, bem vista. Você viu o Corinthians melhor. Não com atuações de gala, mas com atuações consistentes. Corinthians tem que vencer. Vencia. A que custo, a que preço? Muitas vezes não sabemos. A gente até sabe. Mas a gente via um Corinthians comprometido. Em principalmente não perder. Porque o Corinthians perdendo estava indo para o rebaixamento. Ganhando, ainda mais disputando contra times fracos, o Corinthians começou. E, como eu citei a campanha desde o ano passado para cá, que desde que o jogo contra o Palmeiras ganhou do Palmeiras e deu aquela guinada, 13 jogos, uma derrota. Qual foi a derrota? No clássico contra o São Paulo. Aí é que o corintiano tem que ligar aquele sinalzinho de alerta. Mas peraí, 13 vitórias, uma derrota, mas como é que foi essa uma derrota? Foi contra o São Paulo. Jogo grande, que dá para se equiparar. É óbvio que Palmeiras e Corinthians é sempre maior do que todos, o jogo em si. Mas na casa do adversário, no Morumbi, o Corinthians não jogou bem, Yuri Alberto não jogou bem, principalmente Memphis Depay não jogou bem, o Corinthians não jogou bem e perdeu para o São Paulo. Sim, teve uma atuação de gala e superação
teve uma boa partida de Oscar, uma partida exuberante de Lucas Moura, o time do São Paulo imbuído, comprometido em vencer o Corinthians. Eu acredito que esse tem que ser o espírito do Palmeiras. Não falo nem o futebol, mas a vontade. O Palmeiras tem que olhar muito pro São Paulo quanto ao vou enfrentar o Corinthians e vou ganhar. Se vai ganhar, já é outra conversa. Mas o espírito do São Paulo, que fez o São Paulo ganhar do Corinthians, então isso faz o corintiano ligar aquela luzinha de alerta, aquela pulguinha atrás da orelha. Estávamos ganhando de times relativamente mais fracos. Coloca o Corinthians como ao lado de qualquer um, o Corinthians é melhor do que muitos times. Mas quando enfrentou um São Paulo, mesmo sendo em primeira fase de Campeonato Paulista, o Corinthians não rendeu bem, como muitas vezes não vinha rendendo nem contra time pequeno, mas contra time pequeno o Corinthians ganhou. Contra o São Paulo, não. Aí o corintiano já coça o queixo assim e fala: quinta-feira é o Palmeiras. O Corinthians não jogou bem contra o Novo Horizontino na segunda, mas venceu. É o golzinho lá, o Hugo Souza pegou pênalti. Será que isso eu tentando entrar na cabeça do corintiano pensando, penso eu que o Corinthians esteja pensando, será que o Palmeiras vai dar esse mole que o Novo Horizontino deu? O Novo Horizontino foi melhor, perdeu muitos gols. O Novo Horizontino teve pênalti, perdeu o pênalti. Será que o Palmeiras daria esse mole? Então, não falei nisso no quesito de zoeira, mas é uma dúvida que o corintiano deve ter, pode até ter, pertinente. Não é nenhuma fugindo da realidade, não é nenhuma loucura pensar isso, que o corintiano esteja pensando isso, é suposição minha. Mas, agora falando também eu falei dessa derrota do São Paulo, o peso, exatamente já fazendo um link para essa parte, o peso da derrota do Corinthians para o São Paulo, jogando para o Palmeiras. O peso é de que pode haver o Corinthians, não vou dizer ter medo do Palmeiras, que é difícil um clássico, um time ter medo do outro, até não deveria ter, mas repetir os mesmos erros que se apresentaram no clássico contra o São Paulo, no majestoso. Então, para o Corinthians mudar a atitude, as atuações que teve na única derrota em tempos, na outra temporada até nessa, é a atitude. Se postar melhor, postura de um Yuri Alberto, acordar mais, não ficar de toquinho fresco pro lado. Memphis Depay aparecer mais, não só quando a bola vem no pezinho dele, mas ser mais incisivo, buscar a bola, né? Eu até citei aquela crítica lá, Memphis Depay, que joga somente em Itaquera, ganhando 3 milhões por mês. É óbvio que até eu recebi recados, né? Nas postagens aí do vídeo, que falam, mas o Memphis Depay, ele tá machucado, ele tá jogando no sacrifício, tornozelo. Aí eu não tinha essa informação até então. Depois eu até me corrigi e falei, não, é errado o Corinthians colocar Memphis Depay somente em Itaquera, mas é compreensível, porque você não quer enfiar um cara em Novo Horizonte, como ele nem foi para Novo Horizonte, né? Não entrou em campo, pelo menos em Novo Horizonte, porque o campo pesado, com chuvas que está tendo no interior, você vai ferrar um Memphis Depay, que já está lesionado, está jogando no sacrifício. Então, eu reclamo de um lado, mas também já reconheço de outro também. Mas o peso da vitória, da não vitória, da derrota do Corinthians para o São Paulo, contra o Palmeiras, se não quiser perder de novo um clássico, perder para o Palmeiras, voltar a perder para o Palmeiras, é mudança de postura. Da mesma postura que eu cobro do Palmeiras, o Corinthians e o corintiano tem que se cobrar também. E uma coisa, agora citando Ramon Dias, a temporada 2025 do Corinthians precisa ser uma temporada, quando for fechar lá em dezembro e tirar, não sei se Ramon Dias vai estar até lá dezembro, não sei, tem que deixar fluir, né? Eu sendo palmeirense, eu espero que não, porque o Ramon Dias não continua, não quer dizer que o Corinthians está mal. O Corinthians está mal, é bom pro Palmeiras. Só fazendo um comparativo meio tosco, chulo, mas 2025 agora sim, tem que ser uma temporada de cobrança para cima de Ramon Dias. Por quê? Vou salientar os meus pontos. 2024 ele pegou muito o bonde andando e fez o Corinthians melhorar, é óbvio. O Yuri Alberto melhorando a sua forma de jogar, Coronado e Rodrigo Garro tendo boas atuações também em 2024. 2025 o Garro não, até pelo fato de estar lesionado ainda, e teve aquele pererê
lá na Argentina, né? Parece que foi solucionado a situação, acredito, não tive mais notícias, também não fui atrás. Mas o Corinthians hoje, como o time que tem, quando for fechar a temporada em dezembro, tem que falar se conquistou o título, ou valeu, que título que foi? Foi uma Copa do Brasil, só um paulista, caiu na Libertadores, pegou uma Sul-Americana, mas se fechar mais um ano sem título, oba, mas nós ganhamos do Palmeiras, hein? No Brasileirão, fomos lá na Vila contra o Neymar, ganhamos do Santos, ganhamos do São Paulo. Eu acredito que um diretor, sei lá, um Fabinho Soldado, um cara mais encorpado na diretoria do Corinthians, chega lá, peraí, mas e título, Ramon? Então, título não deu, né? Porque a bagunça financeira do Corinthians, não tivemos o jogador que a gente queria, mas o Corinthians tem um time bom. Esse time para 2020 dá para brigar por título. Qual título, não sei, mas fechar mais um ano. E por que tem que ter essa cobrança para 2025? Primeiro, o ponto mais principal, estamos falando de Corinthians. Não estou falando de uma Portuguesa, de uma Ponte Preta, de um Guarani. Estou falando de Esporte Clube Corinthians Paulista. O último título do Corinthians, lembrando, estamos em 2025, começando a temporada de 2025. O último título do Corinthians foi 2019, Campeonato Paulista, que o Corinthians ganhou do São Paulo. 2019, 6 anos atrás. Paulista não é nada. Tá, eu vou ser um pouquinho mais chato, vou aprofundar. 2019 não tá bom? 2017, aí sim, um campeonato bom, Campeonato Brasileiro. 2017, 8 anos atrás. Quem era o técnico era Fábio Carilli. Daquele jeitinho que o Corinthians não sabe que foi o título. Não vou dizer que muito parecido como está sendo agora com o comando de Ramon Dias, que era só vitória, 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 sem apresentações exuberantes, né? Muitas vezes o Corinthians nem faz questão de muita frescura, muito frufru. O corintiano quer vitória, quer comprometimento, né? Todo jogador, todo torcedor quer isso, né? O corintiano mais, até pela sua natureza, pelo seu jeito de torcer e de extravasar, mas já estamos falando de 6 anos, 8 anos de Corinthians sem levantar troféu. Isso é muita coisa. Repito, não estou falando de Portuguesa, Guarani, Ponte Preta. Estou falando de um Corinthians. Se a partir do momento em que um Corinthians começa a normalizar o fato, está bom demais, só vencer clássicos, se eu não perder pro... Eu já escutei de corintianos falando o seguinte: se ganhar os clássicos já tá bom demais. Eu tenho o Memphis Depay, eu tenho o Yuri Alberto, eu já tenho o meu Mundial. O Palmeiras mesmo não tem. Eu já escutei isso de corintianos já. No meu serviço mesmo, não é tão longe do meu convívio. Falando que, pra mim, eu não preciso ganhar mais nada. Se eu só ganhar da porcada, já tá bom demais. Porque eu tenho um título que o Palmeiras não tem. Eu olhei pra ele. Eu me recusei aquele debate. Eu falei, deixa pra lá, vai que é doença, vai que pega. Preferi ficar quieto. Falei, mas olha o pensamento. Eu acredito que esse não seja o pensamento total do Corinthians, não. O Corinthians tem mais de 30 milhões de torcedores. Acredito que a torcida do Corinthians, no seu peso, na sua maioria, não vai ser tão idiota e retardado como esse exemplo que eu dei de até de um companheiro de trabalho. Mas tem corintianos que é assim. Tem corintianos que, do quais eu acho que eu conheço, que não é assim. Corintianos mais racionais, com um pensamento plausível. O corintiano que eu quero um Corinthians campeão. Eu quero novamente gritar campeão. O que é natural e é permissível. E tem que botar como regra no Corinthians. Corinthians é um time que nasceu para ser campeão. Fica só vencendo o clássico. Tá parecendo o próprio Palmeiras de 2002 até 2014. Ganhava um títulozinho. Eu rezava para poder ganhar clássico. Pelo amor de Deus, não quero que caia para a segunda divisão de novo. Nesse período o Palmeiras tinha caído 2 vezes. Então era uma tortura. Eu era feliz? Não era feliz. Hoje eu posso dizer que mesmo reclamando de Abel Ferreira, Leila Pereira, do Palmeiras em si, de Rony, hoje eu sou muito feliz, se tangendo a falar de Palmeiras. Então, que o Corinthians não passa por isso do que eu passei também. Porque é muito chato, é doloroso. E agora já indo para a reta final do vídeo, os cuidados que o Palmeiras deve ter com as armas do Corinthians, né? Já fazendo um link Corinthians-Palmeiras, Palmeiras-Corinthians, as armas do Corinthians, do que eu já coloquei como a escalação do Corinthians, que não deve variar muito disso, dentro das opções que o Corinthians tem. Hugo Souza no gol, os laterais, os dois Mateuzinho e Matheus Bidu, na zaga, André Ramalho e Kaká. Aí a trinca de volantes, que são volantes peronomúlticos, que eles aparecem muito na frente.
José Martínez, Alex Santana e Carrijo. E na função de 10, distribuindo bola para os atacantes, Igor Coronado, na ausência do jogador que é o de função, Rodrigo Garro, já me fugindo o nome, mas tentou fugir, mas eu busquei, Rodrigo Garro. E Memphis Depay na frente e Yuri Alberto. O Corinthians não deve ser muito diferente disso. E dentro disso aqui, quais são as armas que eu acho do Corinthians? Vou dar minha opinião. O goleiro do Corinthians é muito bom, o Hugo Souza, eu gosto muito, mas o setor defensivo do Corinthians não é verdade absoluta. Minha opinião, Ronaldo de Souza Leal falando em nome do canal Lealdade em Padrão, o canal do qual eu uso para falar com você. Eu acho o setor defensivo do Corinthians muito fraco. Sim, isso aí é uma coisa que o Palmeiras pode ofender o Corinthians. A zaga que eu acho fraca se comparar com a do Palmeiras. A zaga do Palmeiras nem nenhuma seleção brasileira dos anos 70 e nem a seleção brasileira da Copa de 82. Está longe disso a zaga do Palmeiras. Está envelhecida, tem falhas, mas é melhor que a do Corinthians. Eu não sinto firmeza na questão defensiva, não ofensiva, mas defensiva de Mateuzinho, Matheus Bidu, André Ramalho e Kaká. Eu confio muito no goleiro que faz milagre. O Hugo Souza, mas pode ser pouco no clássico. Esse é o ponto falho que eu acho do Corinthians. A zaga do Corinthians que eu acho fraca. Mas o que eu acho bom no Corinthians? Principalmente na ausência de Rodrigo Garro, a trinca de volantes, que tem qualidade sim. José Martínez, Alex Santana e Carrijo tem qualidade sim para poder jogar. Mesmo que não venha atuando bem, até porque Ramon Dias vem fazendo um rodízio também, então eles não têm aparecido tanto em campo. Apareceram no clássico contra o São Paulo e não jogaram bem. Então isso que é o receio que o corintiano tem, porque quando jogou os principais não atuou bem. Então esse é um ponto de dúvida. Será que vale a pena colocar o time que ganhou do Novo Horizontino, do jeito que ganhou do Novo Horizontino, pegar a mesma escalação e pegar o Palmeiras? Não é confiável, mas... E do meio para frente, Igor Coronado, que tem o seu valor, não é um Rodrigo Garro, não dá para comparar. Rodrigo Garro é melhor, mas com Igor Coronado tem qualidade, e a frente do Corinthians é a frente iluminada. Mais do que jogar bem, eles são iluminados. Memphis Depay e Yuri Alberto. Yuri Alberto, se o placar for, Ronaldo, fala seu palpite. Eu vou falar, o Palmeiras vai fazer uns 4. Mas se for tomar um do Corinthians, é aquela coisa de casar o dinheirinho em cima da mesa, Yuri Alberto vai deixar um. Então eu vou falar, Ronaldo, qual é o seu palpite? Palmeiras 2-1. Por que 1? Quem é o 1 do Corinthians? Yuri Alberto. Yuri Alberto ele vai deixar o dele. De cabeça, de canela, de bumbum, a bola bateu na cara e entrou. O Yuri Alberto vai deixar o teu, que é de praxe, né? Como ele pode estar enfiando 3 ou 4-0 no Corinthians. Vai ter o golzinho do Corinthians assim, Yuri Alberto. E tomar cuidado com o Memphis Depay, que pra mim ele é jogador de Europa, nível médio, comum, bom para comum na Europa, mas aqui no Brasil o bom e o comum brinca, sobra. Veja o Oscar do São Paulo. Veja um Neymar gordo. Se ele murchar a barriga, ele engole todo mundo aqui. Lucas Moura, que acabou com o Corinthians. Você acha que ele tem nível de Europa? Mas no Brasil ele brinca, tanto que ele até brinca de jogar futebol no Brasil, que eu até cogitei a média que está a seleção brasileira. Por que não colocar um Lucas Moura? Porque sobra. O nível brasileiro, tirando Flamengo, Atlético, um pouco de Atlético, Palmeiras, talvez um Cruzeiro, um pouco de São Paulo e Corinthians, o resto é um lixo. O futebol brasileiro é nivelado por baixo. Aí chega o Memphis Depay, brinca, bota uma faixinha na cabeça, bota o dedinho no ouvidinho aqui, faz carinhas e bocas e joga para um caramba. E joga mesmo. Então o Palmeiras tem que tomar cuidado. Yuri Alberto, Igor Coronado, Memphis Depay, a trinca de volantes, José Martínez, Alex Santana e Carrijo. Do meio para trás do Corinthians eu já acho mais, com aspas e muitas aspas, fácil. Do meio para frente já o Corinthians complica um pouco. Aí é que o Palmeiras tem que se ligar. Então esse é o pré-jogo. Falei da importância de vencer um clássico de ambos os lados, né? A campanha de ambos, né? Não só nessa temporada, mas já vindo da outra, a invencibilidade corintiana que caiu contra o São Paulo, e isso é um sinal de alerta que pode fazer o Palmeiras vencer o Corinthians ou não. E falando também do Palmeiras, falando das mudanças de postura de Abel, os vestibulares, os testes que ele ficou fazendo até encontrar o Palmeiras dito ideal. Então esse foi mais um pré-jogo desse grande clássico, o Derby 382. O Palmeiras está 5 jogos de vitória na frente do Corinthians, né? Corinthians corre atrás, né? O que a gente fala. Mas
se tratando com seriedade, é o tal, como o Corinthians diz, é o jogo da vida. E o Palmeiras tem que levar o clássico desse jeito, como seja, como é e como deve ser o jogo da vida, não só mais um joguinho de 3 pontos. Se o Palmeiras entrar com sangue nos olhos e com a faca entre os dentes, dá sim para poder vencer o Corinthians.